Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Vamos estudar hoje o capítulo 10 do livro de Daniel. Os 3 capítulos restantes do livro de Daniel, 10, 11 e 12, formam uma unidade de pensamento. Eles devem ser lidos juntos, de uma só vez. Vimos que cada um dos 9 primeiros capítulos contém um tema principal, e as divisões dos capítulos são muito boas. No entanto, o capítulo 10 marca uma separação deste modelo. Esta parte do livro de Daniel é, sem dúvida, a menos lida e estudada. A maioria dos comentários escritos sobre o livro de Daniel dedicam menos espaço para os 3 últimos capítulos em relação aos outros. Portanto, essa parte final da profecia de Daniel exige humildade e apela à orientação do Espírito Santo. Na Bíblia não existem outras passagens que sejam semelhantes a estes 3 capítulos. Aqui podemos ver alguns detalhes do fim dos tempos dos gentios, os eventos que ocorrerão durante a 70ª semana até o retorno de Cristo à Terra em glória. Há uma frase-chave que eu quero que você observe no capítulo 14. Ela é essencial para entender a visão completa. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ou seja, a visão é para o final dos dias. Portanto, nesta última visão, nesta última mensagem para Daniel, lhe é dada a última revelação das coisas que virão. A introdução dessa revelação está no capítulo 10. Vamos analisar isso agora. Há uma data específica que introduz o capítulo. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Deve ter sido assustador para os corações dos profetas de Deus escrever sobre os movimentos de Deus, especialmente quando esses movimentos eram o cumprimento de uma promessa ou uma profecia. Existem numerosos casos de revelações em que é mencionado o fator tempo. Por exemplo, o nascimento de Isaque em Gênesis 17:12, comparado com Gênesis 21:2, também a escravidão de Israel em Gênesis 15:13, comparado com Êxodo 12:40. O nascimento de João Batista em Lucas 1, de 11 a 22, comparado com Lucas 1, de 57 a 64. Toda vez que Deus revelou algo para os profetas, eles sabiam da importância da mensagem divina. E foi no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, que Daniel recebeu a visão. Nessa época, Daniel deveria ter quase 90 anos de idade. No versículo 1, a visão é retratada como a palavra. O texto diz: foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira, e ele entendeu esta palavra. Este termo se refere à revelação completa da visão, ou seja, uma série de eventos interligados que comporiam o todo. Embora o cumprimento final da visão estava num futuro distante, ela ficou clara para Daniel, pois ele tinha entendimento da visão. No momento da visão, Daniel ficou perturbado, tanto que ele jejuou por 3 semanas. Sua carga se tornou maior pelo fato de aqueles que retornavam estavam sendo perseguidos por inimigos que ocupavam Jerusalém durante a ausência do seu povo. Zorobabel, que foi levado de volta à cidade no final da primeira deportação, após 70 anos, lançou os alicerces do templo, o que levou o povo a alegrar-se, conforme Esdras capítulo 4. Mas naquele momento, Reum e Sinsai, inimigos dos judeus, impediram a obra, e é por isso que a carga do coração de Daniel era tão pesada. Isso levou a jejuar e orar, e ele parou de comer. Ele diz no capítulo 10, versículo 3, alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. O próprio Senhor Jesus estabeleceu esta mesma autonegação para o verdadeiro discípulo, pensando em uma aplicação para nós. Quando a obra de Deus diminui, será que nós nos dedicamos à oração e à abnegação, assim como Daniel fez? E quando Satanás ataca nossos irmãos que servem a Deus, será que nos entristecemos pelo sofrimento e pelas dificuldades dos servos da obra de Deus?
Daniel fez isso. Certa vez disse: mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66:2. Bem, Daniel estava com o coração triste e oprimido, mas, nos versículos 4 a 9, apareceu diante de Daniel o que o texto chama de um homem. O tempo e o local geográfico desta última grande visão são identificados primeiro. O versículo 4 diz que a visão veio a Daniel no dia 24 do primeiro mês, ou seja, durante a Páscoa e a festa dos pães asmos. A Páscoa é celebrada no dia 14 deste mês, de acordo com o Êxodo 23:15. E a festa dos pães asmos, do dia 15 ao 21 do mesmo mês. A proximidade destes dias em que se comemorava a libertação de Israel deve ter sido mais um motivo pelo qual Daniel jejuou. O versículo 4 diz que Daniel teve a visão à borda do grande rio Hidekel. Este não é o rio Eufrates, na Babilônia, mas o Tigre. Este rio é mencionado em Gênesis 2:14. Nesta ocasião importante, a visão apareceu a Daniel sem nenhuma indicação preliminar. No versículo 5 ele diz: E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Agora surge a pergunta: quem é este homem? Os comentários sobre o livro de Daniel são de pouca ajuda aqui, e devo confessar que encontramos alguns problemas para identificar esse homem. Porém, creio que este homem seja o Senhor Jesus Cristo. Isso seria o que chamamos de teofania, uma aparição pré-encarnada de Deus, o Filho. Nesta visão encontramos impressionantes semelhanças com a visão de Cristo apresentada por João em Apocalipse 1:12 a 16. Se você ler essa passagem, vai concordar que existe uma forte possibilidade de que seja a mesma pessoa. Os efeitos que as visões produziram em Daniel e João são quase os mesmos. Alguns comentaristas acreditam que Daniel não viu Cristo em forma pré-encarnada, mas o viu em forma pós-encarnada, como viram Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Bem, aqui está algo para se pensar. Não podemos ser dogmáticos, mas podemos sugerir a possibilidade de que se trate do Senhor Jesus Cristo. Alguns podem se perguntar por que esse ser é chamado de um homem, se é um ser espiritual. Bem, a palavra anjo literalmente significa mensageiro ou, como vemos neste capítulo, um ser celestial é um mensageiro de Deus. Mas será que alguma vez um anjo apareceu com o corpo de um homem? Bem, Hebreus 13:2 diz: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Creio que temos um exemplo de anjos com corpos de homens em Gênesis capítulo 18, quando o Senhor visitou Abraão na companhia de 2 anjos. De qualquer maneira, os anjos são seres criados de acordo com Efésios 1 e Colossenses 1. E são seres espirituais. Eles não têm um corpo de carne e osso, no entanto, eles habitam em corpos e é possível que isto é o que temos no capítulo 10. Nas palavras de nosso Senhor sobre as crianças, ele disse que elas têm os seus anjos, ou seja, que anjos são designados às crianças. Mateus 18:10. Bem, em alguns casos, anjos podem ser vistos, em outros, podem aparecer na forma de um homem ou de uma mulher piedosos para cumprir o propósito de Deus. Vou deixar você tirar as suas próprias conclusões sobre este assunto. Para mim é difícil entender como a onipotência de Deus pode conhecer a fraqueza, ou seja, como o Criador Todo-Poderoso pode enfrentar a resistência de uma de suas finitas criaturas. No entanto, se os meus amigos estão certos em dizer que Daniel não viu o Cristo pré-encarnado, mas teve uma visão prévia do Cristo pós-encarnado, como ocorreu no Monte da Transfiguração, então eu posso ver a possibilidade da fraqueza na humanidade de Cristo. Bem, vamos voltar para o fardo que Daniel estava levando. Fugiram e o profeta de Deus se viu sozinho e sem forças. A revelação de Deus foi quase demasiada para que Daniel a suportasse. Seus amigos foram incapazes de receber a revelação. Somente o homem cuja percepção é aguçada pela contrição recebe as novas revelações de Deus. Como já mencionamos, vemos um caso semelhante em Saulo de Tarso e seus amigos, no caminho para Damasco. É possível que alguém esteja perto da presença e do poder de Deus, mas por falta de percepção espiritual, perca a mensagem. O homem com o coração quebrantado e contrito é um homem muito amado.
e é ele que recebe a mensagem. Agora, qual foi a mensagem? Como Daniel permanecia esgotado, Deus enviou um anjo para lhe dar força. Aqui está um dos muitos exemplos de anjos cumprindo o ministério para com os herdeiros da salvação de Deus. Não sabemos quando Daniel percebeu a presença do anjo, mas sabemos que ele estava consciente quando a mão do anjo tocou. Este toque de Deus através do anjo foi para levantar Daniel, para ajudá-lo a ficar de pé. Vemos que o anjo estava preparando Daniel para que ele pudesse receber a interpretação da visão. Isso está bastante claro nas palavras do anjo no versículo 11. Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Ao ouvir estas palavras, Daniel se colocou em pé, tremendo. Aqui vemos que Deus enviou um anjo para ajudar um homem de oração e de fé. O anjo disse a Daniel o seguinte no versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Veja, Daniel passou 3 semanas em oração e jejum pelo seu povo Israel, antes de receber esta visão impressionante. Portanto, a sua fraqueza era muito grande. Vemos que ele era um homem santo e consagrado que tinha se tornado ciente do fato de que ele era muito amado por Deus, um homem em quem Deus se deleitava. Isso não acontece com quem é egoísta e incrédulo. Lembre-se de que o próprio Senhor Jesus, nos tempos de fraqueza humana, foi fortalecido pelos anjos. As primeiras palavras fortalecedoras que o anjo disse a Daniel estão no versículo 12. Não temas. No coração do Filho de Deus, que confia no Pai, não existe um motivo para temer. Por quê? Bem, a resposta foi dada a Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo estava dizendo que quando Daniel havia começado a orar há 3 semanas, de imediato Deus enviou seu mensageiro espiritual para ajudar o profeta. Esta é uma lição preciosa para os cristãos de hoje em relação à sua vida de oração. Mas a resposta que não chega não deve ser interpretada como tendo sido negada. A resposta estava a caminho, mesmo Daniel não sabendo disso por 3 semanas. Quando Daniel começou a orar, Deus entrou em ação em seu favor e a oração não foi apenas atendida imediatamente no céu, ela foi também respondida imediatamente no céu. É bom para o Filho de Deus que está vivendo na vontade de Deus saber que suas orações são sempre ouvidas e sempre respondidas, quer seja uma resposta imediata, futura ou até mesmo negativa. Talvez não obtemos sempre aquilo que pedimos, mas há sempre uma resposta. Quando pedimos algo para Deus, ele diz não, esta é uma resposta negativa. Se andamos em comunhão com o nosso Senhor, podemos ter certeza de que quando chegamos diante do trono da graça de Deus em oração, temos acesso direto à sua presença. Saber que Deus nos ouve deve nos encorajar a orar mais e mais. O apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 14 e 15, confirma a verdade que o anjo disse a Daniel, isto é, que o crente que deseja a vontade de Deus e confia em sua sabedoria e em seu poder, sabe que Deus vai responder sua oração. A palavra confiança em 1 João 5,14 significa ausência de medo. Como é maravilhoso um filho de Deus poder achegar-se com confiança ao trono da graça de Deus, conforme Hebreus 4,16. Quando a vontade de Deus se torna a nossa vontade, então somos capazes de expressar o que está em nossas mentes com confiança, isto é, com liberdade para falar na presença de Deus, sem medo ou vergonha, pois sabemos que Deus está nos ouvindo. Talvez não obtenhamos a resposta imediatamente, mas sabemos que Deus nos ouve e que o tempo da promessa é o tempo de Deus, não o nosso. Na realidade, a resposta pode demorar a chegar, mas, por uma questão de fé, ela é nossa no momento em que pedimos. Daniel orou por 3 semanas completas e, embora ele não tivesse recebido a resposta de Deus, ele tinha certeza de que a sua oração tinha sido ouvida. Eu quero que você atente para 2 versículos, Daniel 10, 13 e 20. Eu quero falar daqui a pouco sobre o conflito no mundo espiritual.
Daniel 10, 13 e 20 contém uma revelação surpreendente e nos dão um vislumbre do mundo invisível e das forças espirituais. Aqui se revela um conflito que é completamente ignorado pela maioria das pessoas. É a luta por trás de todas as lutas registradas nas páginas da história. Quando Daniel começou a orar a respeito do Estado de Israel, Deus enviou imediatamente um dos seus anjos para ministrar ao profeta já idoso e fraco. Enquanto o anjo estava a caminho da terra, o príncipe do reino da Pérsia se opôs ao anjo do Senhor. Observe isto em ambos os versículos. E o que fez o príncipe do reino da Pérsia? Ele lutou contra o anjo de Deus por 21 dias. E isso fez com que o anjo não pudesse chegar a Daniel por 3 semanas. Agora surge a pergunta: quem é o príncipe do reino da Pérsia? Existem várias respostas diferentes, mas não as quero mencionar todas aqui. Sabemos que o príncipe não é Ciro, rei da Pérsia, e nenhum homem. É sim um anjo do mal. No Novo Testamento, esses anjos são chamados demônios. Nenhum homem comum poderia enfrentar um anjo. Se um anjo apenas foi capaz de matar 185.000 homens do exército assírio, um homem comum não poderia enfrentar sequer um dos santos anjos de Deus. Estou certo de que Ciro, o rei da Pérsia, não era aquele que estava lutando com o anjo de Deus que estava vindo para a terra. Quanto à realidade de seres espirituais chamados de demônios, o testemunho da Escritura é claro. Há céticos que olham para este ensino bíblico como se fosse uma superstição medieval, mas sabemos que existe ação demoníaca na vida dos homens porque a palavra de Deus o diz. O Antigo e o Novo Testamentos estão ambos repletos de relatos sobre a atividade demoníaca e, afinal de contas, a revelação de Deus é o testemunho mais importante. Como evidências no Antigo Testamento, podemos citar as seguintes passagens: Levítico 17:7, Deuteronômio 32:17, 2 Crônicas 11:15, Salmo 106, 36 e 37 e Isaías 13:21. Estas passagens referem-se aos demônios. No Novo Testamento encontramos diferentes palavras e expressões que descrevem os espíritos malignos. Em Mateus 12:45, eles são chamados de espíritos. Em Marcos 1, de 23 a 27, de espírito imundo. Em Lucas 4:33 e 1 Timóteo 4:1, de o espírito de um demônio imundo. Em Apocalipse 16:14, de espíritos de demônios. Estes são seres espirituais inteligentes, malignos e cruéis, com poder para ferir o homem, física, mental e moralmente. Eles são reais e podem possuir e controlam corpos de seres humanos. Por exemplo, eles podem tirar a voz de uma pessoa, tornando-a muda. Mateus 9, 32 e 33. Eles podem causar cegueira. Mateus 12, 22. Eles podem dar força sobre-humana. Marcos 5, de 1 a 4. Eles podem atormentar o corpo e a mente com pensamentos de suicídio. Marcos 9, 17 a 29. Eles podem causar uma doença por um longo período de tempo. Lucas 13, de 11 a 17. A esses testemunhos poderíamos acrescentar outros das Escrituras. 1 Pedro 5:8, 2 Pedro 2:4, Tiago 2:19, João 7:20, João 8:44 e muitos outros. Mas estes são suficientes para provar a existência de espíritos malignos e as funções que desempenham. Sua existência é claramente mostrada na Bíblia, mas também devemos nos lembrar do que Paulo disse em Romanos 8. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet, www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.